Irmãos, convido vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo de número 18. A partir do verso 15, vamos ler até o verso de número 20. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco profundamente, que o Teu Santo Espírito possa aplicar essa mensagem, renovar o nosso ânimo, renovar o nosso coração. Senhor, um assunto tão sério quanto a disciplina eclesiástica requer de nós uma exposição fiel. Portanto, me ajude nessa tarefa, nesta manhã. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui é muito claro sobre a sequência, como a gente deve tratar as pessoas na igreja. A palavra de Deus mostra que se o seu irmão peca contra você, vá e repreenda no particular. Se você tem alguma coisa contra alguém, irmãos, você deve responsavelmente procurar essa pessoa. O primeiro passo não é você chegar no pastor e falar assim: pastor, o irmão pecou contra mim. Pastor, vai lá e repreende aquele irmão por mim. Ou então, como a gente diz, né, aquela fofoca santa: pastor, eu não quero te falar nada não, mas tem alguém pecando na igreja. Irmão, se você sabe que alguém pecou, você é responsável por ir lá. Mas eu sei que na nossa cultura, até mesmo goiana, mineira, nós temos uma influência muito grande por Minas Gerais. Nós não gostamos de confronto, nós não gostamos que temos atritos, então a gente evita. Mas isso não é bíblico. Você deve exortar aquela pessoa, procurar ela em particular, e amor, falar o que está acontecendo. Mas se essa pessoa não mudar, se ela se recusar, se ela negar, o que você tem que fazer? Verso 16: se ela não ouvir, leve ainda com você 2 ou 3 pessoas, para que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Portanto, aquela pessoa não quis se arrepender, aquela pessoa não quer te ouvir, então leve mais uma pessoa, 1 ou 2 pessoas, para que ela possa te ouvir. E aí, irmãos, se aquela questão então não foi resolvida no particular, você vai levar 1 ou 2 pessoas, e ali você vai sentar com aquela pessoa e vai, na verdade, discutir aquele assunto. Mas, verso 17: e se ela se recusar a ouvir essas pessoas, expõe então o assunto à igreja. Irmãos, aqui leva o que a gente chama de publicidade do pecado. As pessoas acham que tornar o pecado público é uma forma de envergonhar alguém. Mas não, biblicamente falando, há pecados que você precisa expor na igreja. E vamos supor que a gente estivesse aqui hoje de manhã e você tivesse com essa coincidência de que um assunto de disciplina fosse colocado diante de todo mundo. O que você ia pensar? Nossa, essa igreja está expondo a pessoa. Nossa, essa igreja está expondo alguém. Mas, irmão, tem hora que precisa expor. Expor quando a pessoa não quer se arrepender. Expor quando ela foi tratada no conselho da igreja, não quis se arrepender. Há um momento de você tornar público aquele pecado. Então,
falar para a igreja. Fala, irmão, ó, essa pessoa aqui está sendo disciplinada por isso, por isso e por isso. Esses são os motivos. Ela foi tratada no particular, não quis se arrepender, portanto agora estamos expondo ela. E aí o que ele diz no final do verso? E se ele se recusar a ouvir, também a igreja, considere o gentio publicano. Então, mesmo depois de a gente ter tratado um pecado publicamente, a pessoa não quis se arrepender, o que você vai fazer com aquela pessoa? Ele não pertence ao corpo de Cristo, ele não pertence à igreja, ele não faz parte desse corpo, e aí simplesmente ele é tratado como um gentil. Ele pode vir à igreja, pode continuar visitando aqui, mas ele não faz parte daqui. E aí um versículo 18 fala de uma coisa muito mal entendida. Vocês já viram que isso aqui é muito usado em reunião de oração? Em verdade lhes digo que tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também te digo que 2 ou 3 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, vierem pedir, isso lhes será concedido, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está no meio deles. A gente usa esse texto achando que é reunião de oração, né? Olha, irmãos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu vou estar. Vamos orar? Mas o contexto aqui não é de oração. O contexto aqui fala exatamente da disciplina eclesiástica, daquilo que a gente está tratando alguém. E ao tratar alguém, nós precisamos compreender que isso tem a ver com aquilo que foi ligado entre vocês, terá sido também ligado nos céus. E é com esse texto que eu começo a nossa exposição hoje, falando que a disciplina eclesiástica anda de mãos dadas com aquilo que é santo, com aquilo que é correto. E todos nós, de alguma maneira, a gente até admite que precisa da disciplina eclesiástica na igreja. Só que na hora da gente executar isso, as pessoas não querem. Lá no fundo, nós não gostamos de ser repreendidos. E eu estou falando de pastor e ovelha. Pastor não gosta de ser repreendido de alguma maneira, que essa sociedade muito dodói, né? Você não pode falar para a pessoa, olha, corrija-se isso, mude aquilo, altere aquilo. Pastores precisam disso, assim como as ovelhas. Porque a gente precisa entender que a gente está tendo que ser curado, corrigido, disciplinado e quebrantado. E eu acho que a gente tem uma ideia da disciplina sempre como algo mal visto. Sabe, um julgamento ruim, negativo? A gente nunca lembra da disciplina como algo que a gente está sendo corrigido para o nosso bem. A gente nunca acha que a disciplina é um esforço para a gente estar cuidando um do outro. Já para pensar que quando eu estou te exortando, ou quando você exorta o pastor, é um cuidado. Isso mostra então a importância de que quanto mais disciplina tiver no nosso meio, exortações e cuidado, é um fato de carinho, de pureza, aquilo que a gente chama de igreja verdadeira. Porque as igrejas falsas, o que elas fazem? Só passam a mão na cabeça. A igreja falsa sempre diz que você sempre está certo, que você está tudo bem com você, mas nós temos a obrigação um para com os outros. Temos responsabilidades honestas uns para com os outros. Uma responsabilidade que inclui, na verdade, irmãos, tornar até mesmo pública as questões. Nós não vimos isso. Jesus não está orientando você trazer para a igreja toda. E o exercício dessa disciplina, por que ele é tão importante? Primeiro, por causa dos exemplos bíblicos. Nós temos vários e vários exemplos na Bíblia que ela nos ordena a disciplina eclesiástica. Mateus, nós lemos aqui no capítulo 18, 1 Coríntios capítulo 5, Levítico, Deuteronômio. Irmãos, são muitos exemplos que nem daria para citar todos os textos. Então, por causa do exemplo bíblico, a gente faz a disciplina eclesiástica. Em segundo lugar, é porque isso constitui o que a gente chama de marca verdadeira de uma igreja. Uma igreja verdadeira tem que ter disciplina. E a gente vê exatamente a ausência de disciplina eclesiástica nas igrejas por aí, irmãos. Isso falta pureza nas igrejas. E em terceiro lugar, por causa dos próprios objetivos e propósitos. Irmãos, quando a igreja permite que as pessoas vivam de qualquer maneira, isso desonra a Deus. Isso mancha o evangelho. Uma das características que deve distinguir a gente das pessoas lá fora é exatamente a disciplina ordenada por Deus para que o evangelho não seja manchado.
E se a gente fosse definir a disciplina eclesiástica, qual que seria uma definição? O Augusto Nicodemos trouxe uma definição boa, que ele diz o seguinte: olha, a disciplina é uma medida de confronto, correção, tomada pela igreja com respeito a líderes e membros que ocorrem em algum tipo de falta. E os pastores também são corrigidos, sabia disso? Pastores são corrigidos, irmãos, na que a gente chama tribunal do presbitério. Mas os membros são corrigidos aqui na igreja, por meio do conselho da igreja. E no nosso código de disciplina mostra, a partir do artigo 1 e 2, que a igreja tem que estar nesse empenho de vigilância e observação. Diz o seguinte, nosso manual presbiteriano: a disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros, aplicado de acordo com a palavra de Deus. Por isso, quando você pede para ser membro dessa igreja e você assina um cartão de membresia, você tem que lembrar que você está sujeito à disciplina da igreja. Você tem consciência disso? Quando você se tornar membro da igreja, você estará sujeito à disciplina da própria igreja sobre a sua vida. E eu sei que a disciplina talvez é uma expressão de falta de amor. Já viu que a gente sempre tem a tendência de achar que a disciplina sempre é algo negativo? Por quê? A gente vem com aquele texto de Mateus capítulo 7, verso 1. Pastor, mas a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgados. A Bíblia diz, pastor, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas é interessante que nesse texto de Mateus 7, 1, as pessoas entendem isso de forma muito isolada. Esquecem que Jesus, na verdade, estava repreendendo por um julgamento hipócrita. O que Jesus fala? Olha, você está julgando as pessoas aí, esquecendo que tem uma trave no seu olho, e você está jogando cisco no olho do irmão. Então, a Bíblia não proíbe o julgamento, ela proíbe um julgamento hipócrita. Logo então, quando Jesus fala disso aqui, irmãos, desse não julgueis para não ser julgados, a gente acha assim, não, todo e qualquer tipo de julgamento é impedido na Bíblia, mas é uma mentira. Olha, eu vou ler para vocês João 7,24, está escrito o seguinte: não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, nós não devemos julgar pela aparência. Aquela pessoa está vestida bem, então ela é uma boa pessoa, sei lá. Aquela pessoa está vestida, né, de forma inapropriada, então ela é uma má pessoa. Julgando pela aparência. Mas a Bíblia mesmo fala que a gente deve julgar segundo a reta justiça. Ora, para julgar segundo alguma coisa, segundo a reta justiça, eu preciso saber o padrão dessa justiça. Para julgar segundo essa reta justiça, eu tenho que saber e conhecer qual é o padrão da justiça verdadeira e correta. E lembrando que Deus mesmo é o juiz. E se Deus é juiz, aí vem aquela frase, né? Só Deus pode me julgar. Já viu essa frase muito por aí, né? Ora, se só Deus pode te julgar, você não teme isso? Você não tem temor de que Deus estará de fato te julgando? E Deus não só é o reto juiz que vai julgar a todos, mas Ele dá ao Estado, por exemplo, a responsabilidade de julgar. Romanos capítulo 13, a partir do verso 1, mostra isso. Em várias passagens somos exortados a julgar a nós mesmos. Nós vamos ver hoje aqui na ceia. Quando você vai tomar a ceia, o que Paulo fala? Cada um examine-se a si mesmo. O que é examinar a si? Um julgamento. Um julgamento de si mesmo, se você está apto a tomar a ceia. É claro, irmãos, que em alguma medida ninguém é digno de assentar-se a essa mesa. Cristo tornou a gente digno de sentar a essa mesa. Mas você deve fazer uma avaliação pessoal se você deve ceiar sim. Portanto, Mateus 18, 1 Coríntios 5, todos esses textos mostram sim que deve haver julgamento. Mas a disciplina como responsabilidade da liderança mostra que ela tem que ser exercida pelos líderes, porque a palavra de Deus é clara que nós, líderes, vamos prestar contas diante de Deus. Tem um texto que traz muito temor, que diz que os mestres serão julgados com maior rigor. Eu estou aqui exercendo o papel de mestre, eu estou aqui sendo um ensinador da palavra, e se eu ensinar algo errado, Deus há de julgar se o meu ensino está correto. Eu vou prestar contas um dia a Deus
do meu ensino da palavra. E se eu ensinei a Bíblia de forma equivocada aos irmãos, Deus há de cobrar isso de mim. Por isso, o julgamento definitivo de Deus não anula nós julgarmos aqui nessa terra. A confissão de fé mostra no capítulo 30 o seguinte: o Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, instituiu um governo nas mãos dos oficiais. E ele mostra que qualquer pecado que o povo de Deus se recuse a abandonar deve sofrer censuras eclesiásticas. Irmãos, eu já vi isso. Raramente eu vi um pastor ser disciplinado de púlpito, mas na igreja que eu estava isso aconteceu. Os irmãos estavam suspeitando de que aquele pastor estava subtraindo o dinheiro dos gasofiláceos. Sabe o que eles fizeram? Combinaram de dar a mesma oferta. Falou: todo mundo vai dar a mesma oferta, nós estamos aqui no culto, e todo mundo dá o mesmo valor. Eles fizeram um combinado, e todo mundo depositou exatamente o mesmo valor. Quando o pastor foi lá contar os dízimos, e todo mundo sabia o tanto que tinha no gasofilácio, viu que estava faltando. E porque viu que estava faltando, falou: pastor, confrontou ele, havia tanto no gasofilácio, não? Ele: não, havia X valor. Não, pastor, havia tanto. Aí ele falou: como é que vocês sabem? Porque nós combinamos de dar todo mundo o mesmo valor, por isso a gente sabe o valor que tinha aí dentro. E aí ele não teve como confrontar aquelas pessoas, e ele então foi disciplinado. As pessoas dizem que para aplicar a disciplina eclesiástica, irmãos, elas falam assim: não vamos aplicar a disciplina eclesiástica não, ninguém está pronto para isso, as pessoas não vão suportar a disciplina. Mas a verdade é que pastores e líderes não querem o que? Se desgastar, não quer o confronto, não quer sofrer com a disciplina. As pessoas dizem o seguinte: não, se a gente for aplicar a disciplina eclesiástica, as pessoas vão sair da igreja. Então, irmãos, se aquela pessoa não suporta a disciplina eclesiástica, é porque ela não pertence a Cristo. Se proclamarmos que as nossas igrejas não são capazes de manter a ordem, significa que a igreja tornou-se uma bagunça. E se quisermos, na verdade, prestarmos contas um dia a Deus, nós não podemos ser relaxados na aplicação dessa disciplina. Porque o Novo Testamento dá diversos exemplos, irmãos, que a gente deve sim ser corrigido. Paulo fala, por exemplo, para separar os insubmissos, 1 Tessalonicenses 5,14, daqueles que andam de forma desordeira como preguiçosos, 2 Tessalonicenses 3, de afastar daqueles que provocam escândalo e que ensinam falsas doutrinas, Romanos 16, e até mesmo expulsar os membros faltosos. Portanto, a disciplina eclesiástica, irmãos, é bíblica, ela recheia a palavra de Deus. E Hebreus fala disso de forma até mais clara quando fala de exortação mútua, onde nós devemos confessar os pecados uns aos outros. Eu não estou afirmando que todas as vezes que alguém se afasta da comunhão do corpo de Cristo está em pecado, não é isso. Mas muitos irmãos se afastam do corpo, da comunhão da igreja por causa do pecado. Porque estão em pecado, não querem estar em comunhão com a igreja, eles não vêm, afastam-se da comunhão. E Hebreus fala exatamente que líderes na casa do Senhor são como guias que exortam esses crentes à submissão. O pastor Roberto Brasileiro, ele faz uma prática que eu não tenho essa prática, mas é interessante. Ele pega na mão dos irmãos e confronta os irmãos dizendo o seguinte: olha, e aí, irmão, tem algum pecado a confessar hoje? Como é que está a sua vida com Deus? Todo cristão que faz parte da igreja verdadeira deve estar sujeito à disciplina dos governantes e líderes espirituais. Portanto, todos, líderes, membros, estão sujeitos à disciplina eclesiástica. Talvez você não saiba da disciplina eclesiástica de pastores dentro da igreja presbiteriana do Brasil, porque essas disciplinas acontecem dentro do presbitério. E nós que somos do meio, a gente sabe de muitas disciplinas. Recentemente, pastores disciplinados por questões de se envolver de forma errada com mulheres. E a gente vê disciplina, basicamente, para pastor ou é lidar com dinheiro, ou é lidar com mulheres de forma equivocada.
Mas há um caso recente, um pastor muito famoso, do qual eu também tenho um apreço muito grande, famoso aí na internet, que não foi disciplinado por causa de mulheres e nem por causa de dinheiro, mas porque ele era duro demais com as ovelhas, porque ele não tratava com amor o rebanho. Então, pela dureza do coração dele em tratar a si, as ovelhas e ao próximo, ele foi disciplinado. Portanto, irmãos, esses casos reais acontecem. E há vários tipos de disciplina. A primeira que eu quero dizer para vocês é que o Senhor, na verdade, trata daquela disciplina que a gente chama do tipo formativa. O que é uma disciplina formativa? É aquela do qual você vai sendo formado, moldado. Tudo que eu estou pregando aqui, ao longo desses 4 meses, é uma forma de discipular vocês. É uma forma de certa forma, exortar. E aquela exortação é uma forma de disciplina formativa. Eu estou buscando formar o caráter de Cristo coletivamente em cada um de vocês, quando a gente prega aqui. Então a gente vai crescendo, vai se fortalecendo, não se envolvendo com falsos ensinos. Mas há a segunda disciplina, que é essa que vem na nossa mente, que é a corretiva. A gente chama uma espécie de cirurgia que se faz em alguém. Corrigir algo que está errado, uma enfermidade que está prejudicando aquela pessoa. Isso vai além simplesmente dessa pregação, mas uma exortação mais dura. Lembra daquela mulher samaritana? Aquela mulher adúltera que estava cometendo adultério? Jesus perdoa os pecados dela, Jesus livra ela daquele julgamento do apedrejamento, mas o que ele fala para ela no final? Vá e não peques mais. Portanto, a disciplina que é dessa forma cirúrgica, ela é necessária, porque a gente não pode se dobrar ao que a gente chama de pressão do mundo. O que o mundo tem pressionado a gente? Gente, a não fazer uma disciplina eclesiástica de forma adequada. Você sabia que foi votada uma lei no Congresso, que é a lei de proteção de dados da pessoa física? Eu esqueci o número dessa lei, mas a gente estava estudando no conselho da igreja. O que essa lei quer dizer? Essa lei quer dizer que você, como membro da igreja, não pode ter uso da sua imagem de forma indevida. Então, se a gente publicar uma foto do Instagram lá na igreja, cheia, e aparecer o rosto de vocês, vocês podem falar, não, eu não dei autorização de usar a minha imagem. É uma lei. A lei diz que, na verdade, quando você assina um cartão de membro e tem lá os seus dados pessoais, você tem que assinar, saber o que a igreja está fazendo com esses dados seu, nome, CPF, endereço. Essa lei também diz sobre isso. E por fim, essa lei diz que se nós, de alguma maneira, usar indevidamente o seu nome e aqui publicamente expor ele para a igreja, cabe um processo contra a igreja. Você pode processar a igreja caso o seu nome seja usado de forma indevida. Mas todas as vezes que você assina um cartão de membro, a igreja vai ter que estar amparada por essas questões jurídicas. Aí vai ter que estar lá uma série de artigos, vamos assim dizer, amparando a igreja, inclusive a disciplina eclesiástica, para que a igreja não sofra isso. Mas isso a gente fala, irmãos, é para quem não é nascido de novo, sabia? Esse tipo de tratamento é de pessoas que na verdade não têm Jesus no seu coração e não se submetem humildemente à disciplina eclesiástica. E a disciplina deve ser exercida basicamente por 2 formas. Primeiro, em relação à questão doutrinária. Eu posso ser disciplinado sim. Se eu estiver pregando uma heresia, se eu estiver pregando alguma coisa errada, eu preciso ser disciplinado no presbitério. Tito, capítulo 3, verso 10. Na verdade, a gente vê essa exortação que Paulo faz. E o apóstolo diz, na verdade, que nós não devemos, na verdade, compactuar com as falsas doutrinas. João também diz isso. João fala, na verdade, que a gente não deve nem comer com a pessoa. Nós não devemos nem estar na casa daquela pessoa, nem receber essa pessoa em casa, segundo João 1,10. Então, a disciplina acontece da forma doutrinária. Mas a segunda forma de disciplinar também é a maneira como a pessoa vive. Então, a disciplina, ela é feita, se você prega uma heresia, é uma disciplina, ou também da maneira como você vive. E essa maneira como vive consiste exatamente numa maneira errada, que não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. O exercício da disciplina, então, marca que somos uma igreja de Cristo, porque nós devemos viver dessa forma bíblica, segundo os padrões das Escrituras. Mas, irmãos, como então acolher corretamente esses membros para vivermos uma igreja saudável?
Como acolher membros e exercer a disciplina eclesiástica? Fazendo um acolhimento de membros de forma saudável e correta, como? Sendo cuidadoso em admitir membros. Eu sei que pastor gosta de igreja cheia, gosta de ter números, mas irmãos, se nós não tivermos o cuidado de acolher pessoas aqui na nossa igreja e receber as pessoas de qualquer maneira, as pessoas vão agir lá fora de qualquer maneira. E qual que é o testemunho que vai ficar da igreja? Por isso, na hora de acolher membros, nós não podemos acolher de qualquer maneira. Na hora de receber as pessoas para fazer parte dessa igreja, não pode ser de qualquer forma. Elas precisam compreender as doutrinas da igreja. Elas precisam entender que elas estão debaixo da liderança e submissão à disciplina eclesiástica. Porque se a gente receber de qualquer maneira as pessoas, irmãos, nós vamos estar envergonhando o evangelho. Paulo faz uma distinção de quem é membro do corpo de Cristo e quem não é. Olha como é que ele faz. Como é que ele vai diferenciar as pessoas da igreja e do mundo? 1 Coríntios 5:2, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. 1 Coríntios 5:3, para que seja entregue a Satanás. Não vos associeis com estes tal, 1 Coríntios 5:9. Não vos que vos aparteis destes, 2 Tessalonicenses 3:6. Notais que nem vos associeis com ele para que fiquem envergonhados, 2 Tessalonicenses 3 também. Repreendendo-os na presença de todos, foge também destes, evita um homem faccioso. Ou seja, há muitas maneiras de a gente saber os membros que pertencem ao corpo de Cristo e aqueles que não são. Portanto, nós não podemos admitir que na igreja, irmãos, seja admitido de qualquer maneira os membros. Mas, se a gente está admitindo essas pessoas, a gente tem que entender também que elas não são perfeitas. Aqui não é a Nova Jerusalém. Mas existe uma diferença que nós não podemos tolerar, porque nós vamos dar mau testemunho para o mundo. Qual que é o mau testemunho que a gente dá para o mundo, irmãos? Ah, mas aquele cara é daquela igreja. Ah, mas você não falou que era crente? Ah, mas você não é evangélico? Como você está agindo dessa maneira? A falta de disciplina dá um mau testemunho para quem está de fora. Portanto, isso é uma das coisas que mais tem atrapalhado a falta da disciplina eclesiástica. Por quê? No passado, as pessoas usavam a disciplina eclesiástica de forma extrema. O primeiro extremo era aquela disciplina vingativa. Já viu aquela pessoa que não gosta do outro na igreja? Aí porque o outro fez uma coisinha errada, agora aquele cara vai ver comigo. Agora aquele membro vai se ver comigo. Então o pastor montava um tribunal para julgar aquela pessoa que de fato deve ter errado, mas de forma vingativa. Esse era um extremo, arbitrária. Mas há um outro lado, irmãos, que a gente tem vivenciado hoje, que é o abandono da disciplina. As igrejas atuais abandonaram essa questão completamente. Ela está sendo extremamente negligenciada. Mas nós, como uma igreja saudável, plantada nesse lugar que está começando, você, meu irmão, entenda a necessidade da disciplina. Ela é para o seu bem, ela não é uma falta de amor. Igrejas indisciplinadas têm tornado mais difícil ouvir as boas novas do Evangelho e, na verdade, pregar elas, porque elas estão se recusando a viver debaixo dessa disciplina. Elas perdem aquilo que a gente chama de purificação da igreja, porque abandonaram este bem. Então, irmãos, antes de uma obra ser concretizada, solidificada, a gente tem que certificar que essas almas foram de fato salvas. Você é salvo? Se você é salvo, você tem que estar debaixo da disciplina eclesiástica. Mas há etapas a se cumprir nessa disciplina. A gente já viu essas etapas. Essas etapas aqui você tem que cumprir. Mas a primeira etapa dessas aí é a mais difícil. Qual que é a mais difícil? Você ter a responsabilidade de chegar no seu irmão e falar que ele pecou contra você. Porque nós, na nossa ideia adâmica, a gente sempre quer transferir a responsabilidade para o outro, já viu? O que Adão falou? Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, fez eu pecar. O que Eva falou? Não, foi a serpente que fez eu pecar. E o que você fala? Pastor, vai lá tratar desse problema para mim, o irmão pecou contra mim. Pastor, vai resolver essa questão. Irmãos, maturidade cristã
vida cristã envolve você ir lá e tratar com essa pessoa, em primeiro lugar. E se ela não se arrepender, chama um ou dois testemunhos. Pode ser o pastor, pode ser o presbítero, pode ser outro irmão. Então, irmãos, o fato é que nós não devemos usar a disciplina de forma errada, mas de forma correta, do qual a gente viu. Eu quero caminhar já para um meio final, falando de qual que é o propósito então da disciplina eclesiástica. Eu quero citar uma estatística de um americano que fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, mas está muito parecida com o que a gente está vendo no Brasil hoje. Chama Alan Redpath. Ele diz o seguinte, que tipicamente a membresia de uma igreja dos Estados Unidos, 5% dos membros são só no papel, eles não existem. Então você está lá na membresia da igreja, só é de papel. 10% desses membros praticamente não frequentam a igreja. 25% frequenta ela, mas aparece só às vezes, de vez em quando. E o outro percentual, irmão, só aparece de fato aos domingos. Quase nunca frequentam reuniões de orações, não realizam cultos domésticos, 95% nem sequer compartilham o evangelho com os outros. Quando ele vem com essas estatísticas, me assusta, porque parece um pouco a nossa realidade, não é verdade? Mas quando a gente vê que a disciplina eclesiástica não está acontecendo, é por pelo menos 5 razões. Primeiro, a disciplina eclesiástica não acontece porque a gente não entende que aquilo é para o bem da pessoa. Aquele homem de 1 Coríntios capítulo 5, que estava pecando, que o qual Paulo fala assim, eu vou te entregar a Satanás, estava perdido no pecado. Irmãos, aquela pessoa estava tendo um caso que nem era considerado pelos ímpios. Não acontecia nem do meio que nem era crente. Mas Paulo fez aquilo ali exatamente o quê? Para o bem dele. As igrejas da Galácia também imaginavam que ela estava vendo um evangelho correto, de boas obras, mas infelizmente Paulo exorta que eles não estavam. Alexandre, por exemplo, é exortado em 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, pensando que estava tudo bem se ele blasfemasse contra Deus. Portanto, então, irmãos, a disciplina eclesiástica é para o bem do faltoso, é para a sua e minha restauração. A gente viu Deus expor pecados de pessoas como o de Davi no culto passado. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, por que você acha que o pecado dela foi exposto? Para que ela fosse salva, para que Jesus falasse, olha, eu estou te perdoando, mas vai, não peques mais. Certa vez, um exemplo muito triste de alguém, um pastor estava numa igreja, ele ia dar uma palestra, uma pregação, eu não sei, mas ele esqueceu o computador dele, esqueceu o notebook, e ele pediu um irmão emprestado. Ô irmão, tem alguém que tem algum notebook para emprestar? Tem. Aí ele emprestou o notebook para o pastor. Quando o pastor então projetou aquele computador, na tela apareceram imagens indevidas, e ele ficou extremamente constrangido. Aquele pecado daquele irmão precisou ser exposto para que ele pudesse ser sarado e curado. É para o seu bem a disciplina. A disciplina também é feita para o bem de outros cristãos que não estão vendo o perigo do pecado. Paulo disse a Timóteo que se um líder pecar, ele deve ser repreendido publicamente. Irmãos, se os líderes estão expostos, no meu caso, se eu for corrigido, tem que ser exposto publicamente. Se um diácono da igreja pecar, ele tem que ser levado publicamente. Por quê? Porque ele é uma liderança da igreja. Um presbítero, enfim, alguém que exerce cargo de liderança, como ele é uma figura pública diante da igreja, aquele pecado também precisa ser público. Isso não significa que a gente vai expor todo o pecado, não é isso. E aí por isso que você precisa confessar os pecados uns aos outros. Pecados são tratados de forma particular, mas há momentos de publicidade para que toda a igreja tema e trema. Isso significa então que pecados sérios, pecados que são repreendidos publicamente, que não foram arrependidos, precisa sim, infelizmente, ser trazido a público. Mas também, irmãos, isso aí é para quê? Para a saúde da igreja como um todo, o terceiro aspecto. Paulo argumenta aos crentes de Corinto que eles não deveriam se vangloriar, porque eles estavam tolerando o pecado na igreja. Ele fala o seguinte, olha, você não sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que é o fermento aqui, irmãos? Pecado.
Precisamos então proteger os ensinos errados. A igreja não pode vir em torno da disciplina o tempo todo, é verdade, mas remédios amargos são necessários. Há épocas que a gente vai precisar exercer mais disciplina, mas no geral a disciplina é um aspecto da igreja, não o tempo todo. Portanto, irmãos, para sermos fiéis à questão da disciplina eclesiástica, é um caminho difícil, mas a vida cristã é um caminho difícil. A vida cristã é difícil mesmo, não é fácil. Quarto aspecto, por que a gente exerce a disciplina eclesiástica? Para testemunho da igreja, para com os que estão de fora. Irmãos, como a falta de disciplina tem sido um problema para a evangelização. Sabe qual é a maior forma de evangelizar que a gente tem tido? É pessoas trazendo pessoas para a igreja que conheça. Eu posso pegar, eu já fiz essa experiência aqui, a gente distribuiu vários panfletos na igreja, em torno aqui dos bairros, até mesmo fora dos bairros. Pergunta quantas pessoas vieram para a igreja por causa desses panfletos. Eu não conheço. E olha que eu sei assim, pelo menos o nome de todos que estão aqui praticamente. Até da Franciele está aqui pela primeira vez, os nossos irmãos do casal lá atrás, né? Da Ana e do Enilson, eu acho. Acho que é Reinelli Enilson, seu nome. Eu sei o nome de quase todos vocês, mas vocês não vieram aqui por causa de um panfleto da igreja. Vocês vieram aqui porque acharam a igreja na internet, porque alguém convidou vocês. Mas infelizmente o mau testemunho tem sido um problema da gente evangelizar lá fora. As pessoas pensam assim, eu vou na sua igreja? Não, eu te conheço. Ah, eu vou na sua igreja? Não. Irmãos, por que às vezes as pessoas não vêm? Porque elas conhecem a nossa vida. E aí eu estou sendo muito franco com os irmãos. Eu tenho um vizinho, e esse vizinho nunca foi na igreja, nunca veio aqui, nem quando eu era do Boa Vista. Eu fico pensando, será que esse vizinho não vai na igreja por causa do meu testemunho como pastor? Ele pensa assim, eu não vou naquela igreja não, ele ainda fala que é pastor. Irmãos, eu tento dar um bom testemunho, mas de alguma maneira, sabe o que tem prejudicado a evangelização nossa lá fora? Mau testemunho. Então, a falta de disciplina, infelizmente, acaba não permitindo que a gente testemunhe bem. E por fim, por que a gente disciplina? Para a glória de Deus, para a gente refletir santidade. E essa é a razão por que a gente vive aqui, irmãos. A gente faz tudo para a glória de Deus mesmo, entende? Tudo é para a glória de Deus. E se a gente exerce uma disciplina eclesiástica, uma correção, é para que nós possamos viver de uma forma saudável, glorificar esse Deus que é santo. Nós não somos luz desse mundo. E ao sermos luz, então, nós temos que transmitir essas boas obras que vai glorificar a Deus. Irmãos, eu tinha tanta coisa para compartilhar, mas eu vou ter que dar uma resumida. Eu quero resumir isso num parágrafo que diz: a nossa santidade deve refletir a santidade de Deus. Ser um membro da igreja significa nós sermos humildes para refletirmos a glória de Deus. E refletir a glória de Deus significa debaixo também de uma disciplina eclesiástica. E a conclusão, não há dúvidas de que, eu vou ler para vocês, de que a disciplina é uma das coisas mais urgentes da marca que nós precisamos de uma igreja nesse país. E a falta de disciplina, irmãos, afeta diretamente todas as outras marcas da igreja cristã. Quando a disciplina é aplicada corretamente, ela corrige pastores infiéis inclusive na pregação. Ela permite, na verdade, que a gente não admita qualquer membro na igreja. Na verdade, foi o próprio Deus que instruiu com que a disciplina fosse um instrumento para manter pureza e restauração dos caídos. Portanto, essa é uma falha da nossa igreja atual. E que a nossa igreja corrija essa falha que muitas igrejas têm cometido. Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, irmãos, mas nós temos que buscar a disciplina eclesiástica neste lugar, amém? Vamos orar?